Origin Eugene Johnson, Pemake Sadon Pola, Yatsen Chogi Nyodrubye, Pemajun Eje Sudrang, Kordo Kadro Mampe Kor, Cheche Je Sundanruchi, Injila Jesus so Guru Pema Sije Hum Om Origin Eugene Lom Jamsan Pema Gesa Dom Pola Yatsen Chogi Yodrum Ye Pema Jun Eje Sudrang Kordo Kadro Mampe Kor Che Je Sudadrupche Jinje Lapchir Jesus So Guru Pema Sije Hum Om Orgen Yuje Num Jamsan Pema Ge Sardom Pola Yatsen Chogi Nyodrum Ye Pema Jun Eje Sudrang Kordo Kadro Mampe Kor Cheche Je Sudan Chi Jinji Lapchir Jesus So Guru Pema Sije Hum Sanje Chodan Sochi Chodan Majan Cho Bardo Dani Japso Che Nagi Jinso Jipe Sonanche Rola Pinche Sanje Drupanshu Sanje Chodan Sochi Chodan Majan Cho Bardo Dani Japso Che Nagi Jinso Jipe Sonanche Rola Pinchir Sanje Pashu Sanje Chodan Sochi Chodan Majanchu Bardo Dani Chapso Chin Dagi Jinso Jipe Sonanche Rola Pinchir Sanje Pashu. Então, antes de entrar no trecho que seria de hoje mesmo, o Cleiton me escreveu mais cedo essa semana perguntando se a gente podia voltar um pouco alguns trechos do que a gente olhou na semana passada, né? Que dizem respeito ao tema da bodhicitta. Então, só para a gente voltar um pouco, que de alguma forma como ele é um diálogo, né? Um vai preparando a base para o outro, né? Vai funcionando assim. E a sensação, Cleiton, não sei se tu ficou com essa sensação também, é que eu acho que parte do desafio de penetrar aqui, como ele introduz, né, está associado ao fato que a gente já tem mais ou menos uma imagem interna do que vem a ser bodhicitta, né? E aqui no caso é como se ele oferecesse essa conversa de um outro lugar que parece mais complexo, né? Porque ele diz muitas coisas, né? Ele começa falando que o budismo vai falar que as pessoas podem ser percebidas como tendo qualidades inferiores, medianas ou superiores. Depois ele fala várias outras coisas, né? E a gente fica um pouco confuso no meio daquilo tudo, enfim, e Bodhicitta tá onde, né? Mas eu acho que eu fiquei lendo depois disso, né, que você me escreveu, e aí eu fiquei pensando se a gente simplesmente tirar, assim, a gente tira a palavra Bodhicitta e fica com o resto do texto, é como se ficasse mais fácil da gente percorrer o texto, porque daí a gente não tenta associar
a, o ensinamento com a imagem que a gente possa ter de Bodhicitta, né? Eu achei que assim ficava mais fácil. Foi o que eu fiz. Eu esqueci que o capítulo falava sobre Bodhicitta e só li ele de novo, né? Aí depois eu tentei fazer ver o que que acontecia dentro, né? Aí é como se tivesse ficado um pouco mais fácil, né? Mas se a gente guardar aqui essa parte do final, que ele diz assim, ah, Bodhicitta pura, né? Bodhicitta é a mente do despertar. Então ele diz um comentário, né, que ele tem na página 3 ali, para quem tem o texto da semana passada, né, que é o arquivo 17, né? Aí ele diz assim, se a própria mente dos seres é a iluminação, já é a mente búdica, por que que os seres não atingem esse estado búdico? É porque eles não conhecem a mente como ela é. Se eles conhecessem a mente como ela realmente é, eles atingiriam o despertar perfeito no primeiro instante em que eles despertassem a aspiração pela iluminação. Então, se a gente guardar que Bodhicitta é a gente conhecer a mente tal como ela é, todo o resto vai ser uma preparação para nos colocar na posição de olhar para isso. Então, as partes anteriores do próprio texto, né, que na verdade é um conjunto de dicas para a gente navegar dentro da nossa própria mente, da nossa motivação, né. Então, quando ele vai falar da impermanência do mundo, é como se ele estivesse tentando tirar um pouco o sangue da nossa conexão com o samsara vibrante, assim, né. E aí é como se a gente se lembrando da impermanência, a gente fica um pouco mais esperto, assim, que aquilo não importa se está indo bem, está indo mal, aquilo não vai ser eterno. O buraco é mais embaixo. Então é como se isso desse uma acordada um pouco na gente, né? Até o ponto que a gente possa se perguntar como que a mente de fato é, como que a realidade de fato é. Ele quer nos colocar de alguma forma no lugar que a gente se faça essa pergunta. Então vão ter diferentes modos, né, da gente chegar até esse lugar interno, né? Para a gente poder se fazer essa pergunta. Aqui ele resume de um jeito muito curto, né, muito bonito, mas ele diz várias outras coisas, né, sobre Bodhicitta, né, que é como se preparassem a gente para essa pergunta, né. Eu não sei se isso faz sentido para ti, Cleiton. Cara, faz. É, e ainda tem uma parte que você acabou de comentar agora, que eu também Hum, fiquei confuso, que eu entendi assim, né? Que ele fala assim, a Bodhicitta, a gente lembrar da impermanência, mas uhum, não lembrar da impermanência da forma que a gente está acostumado, meio que tendo medo da impermanência, né? é. É que aquilo você tem que andar porque é impermanente. Agora você falou de um outro jeito, você falou para não se preocupar porque aquilo vai mudar. Porque Então, a gente pode olhar, por exemplo, para a impermanência, ou a instrução da impermanência como se fosse um sinal de alerta, né. Tipo, começa a piscar a luzinha do alarme, assim, né, permanência, aí aquela luzinha fica piscando. A gente estava esquecido, aí a luzinha nos lembra, mas é como se fosse uma informação que viesse de fora para dentro, né. Então, quando é uma informação que vem de fora para dentro, é como se ela fosse uma informação meio sem graça, né, porque é como se tirasse um pouco a vida daquilo que a gente está vivendo e está ali ocupado. Seja aquilo dando certo, dando errado, aquilo, enfim, é o sentido da nossa vida, né. Então, a impermanência parece um pouco mórbido às vezes, né, a forma como aquilo pode bater na gente. Mas uma outra forma que o próprio Buda ensinava era reconhecer a impermanência como o estado natural das coisas, né. Então aquilo não vem tanto como de um lugar que vai nos desmobilizar, mas é como se fosse produzir um encantamento, de que incrível que as coisas, elas têm essa natureza, né. Então o Buda, quando ele ia apresentar o tema da vacuidade, o Buda começava pela explicação da impermanência, ele começava desse jeito, mas o objetivo dele era explicar a vacuidade. Porta de entrada para a vacuidade era a contemplação da impermanência. Mas mesmo a vacuidade não era para tirar, ah,
simplesmente tirar alguém de um lugar e colocar alguém no eixo do caminho, né? Era para simplesmente mostrar mais profundamente o que estava ali, né? Tava mostrando mais profundamente o que estava ali. Então tem uma diferença, né? E geralmente a gente olha para a impermanência um pouco com medo, né? Um pouco assim, puta, eu tenho que aproveitar, vai acabar, o que eu vou fazer? Meio assim, né? Mas não, ali eles estão dizendo que não importa se é uma informação, não é, o jeito que as coisas sempre foram, é uma outra história, é uma outra coisa. Não é simplesmente um alarme, é o reconhecimento que as coisas sempre foram assim, né? É diferente. Aquilo vai nos colocar num lugar quase de êxtase lá pelas tantas, né? Então, Bodhicitta, aqui como ele coloca, é um pouco nos convidando a observar também o que a informação da impermanência produz em nós, né? Vou tentar reler com essa dica que você deu também de sem tentar encaixar na caixinha de bodhicitta Eu acho que eu isso já tenho. eu também fiquei com essa impressão, sabe? Comigo mesmo, no caso, né? A gente fica tentando encaixar aquilo com o que a gente já ouviu, e aquilo fica mais ou menos, porque não, mas eu já vi outras explicações que eram assim, que eram assado. A gente começa a comparar e perde um pouco a profundidade do que está ali, né? Perde um pouco o sentido também, né? Mas aí vem o trecho de hoje, né? E tem um título bem interessante também. Então, o capítulo 41, que é o que a gente vai entrar hoje, o título dele se chama Reduzindo as Paixões Mundanas. Como se houvessem paixões não mundanas. Aí começa a ficar muito estranho, né? Porque as palavras elas não dão conta da própria experiência, né? Aí a gente fica pensando, bom, e as não mundanas? Então é meio estranho. A própria pergunta, como ele coloca, a pergunta é muito boa, mas a forma como ela é colocada é um pouco estranho, porque vocês vão ver, o imperador do Japão diz assim, bom, quando as pessoas de capacidades superiores despertam diretamente para a natureza original, a Dharmakaya, natureza primordial, então quando as pessoas de capacidades superiores despertam para isso, nada ao seu redor, no seu entorno, pode distraí-las. Mesmo que elas não tenham atingido a iluminação, elas não são perturbadas por condições externas, devido à firmeza da sua aspiração ao caminho. Porém, as pessoas de capacidades inferiores é como se fossem os outros, assim, né? Os outros, né? Os outros aí. Eles não são tão firmes na sua aspiração. Aí, mesmo que eles tenham fé no budismo, essas pessoas continuam presas a ambições mundanas e são influenciadas tanto por circunstâncias favoráveis quanto adversas, fazendo com que seja difícil para elas se engajar unifocadamente em zazen. Na prática, há alguma coisa que essas pessoas possam fazer para reduzir as suas paixões mundanas? Assim, os outros, né? Eu acho muito bom o jeito que ele coloca, porque muitas vezes é a própria forma como a gente se coloca, né? A gente não se coloca dentro do diagnóstico, né? É como se estivesse falando de um amigo, né? Não, meu amigo tá com um problema. Mas esse capítulo é muito bonito, porque é como se fosse um dos capítulos mais aterrados, assim, do todo o texto, né? Que em geral bastante profundo, né? Aqui ele consegue pisar no chão, assim, de um jeito muito interessante, né? Como ele consegue unir essas coisas, né? E ele dá dicas muito preciosas aqui, porque ele traz ao próprio estilo dele, né? Que a gente já vem vendo no texto, uma contemplação da primeira nova verdade muito interessante. Nos ajuda muito a entender Dukkha de um lugar muito profundo também. Isso é muito útil pra gente.
Então, o Muso Soseki diz assim: nós vemos que as circunstâncias que estão de acordo com os nossos desejos, a gente olha para elas como favoráveis. E as situações que não vão de encontro aos nossos desejos, como adversas. Nós amamos as primeiras, odiamos as últimas. Bom, já começou bem, né, porque se o próprio imperador falava dos outros, né, o Muso Soseki quando responde, ele já se inclui dentro, né, então ele já dá um ensinamento nisso, né, porque ele está observando a própria mente, que não é nem a mente dele, nem a mente do imperador, é a mente, não é a nossa mente. É muito bonito como tem uma sensação de comunhão nossa aqui com esses trechos, né, porque a gente olha para essas descrições, é como se elas batessem muito com a gente, só que a gente olha para elas de um jeito muito pessoal, né, como se fosse uma coisa muito íntima, assim, só nossa, que ninguém descubra que a gente funciona assim, né. E é como se muitas vezes a nossa energia no caminho fosse para se livrar disso. Mas o Muso Soseki falando, como que a mente, que não é a nossa mente, mas é a mente, ela olha para circunstâncias que estão de acordo com os nossos desejos, a gente olha como favoráveis, e as que não vão de encontro aos nossos desejos, a gente vê como adversas. A gente ama as primeiras, odeia as últimas. Através do desejo, nós atraímos o nascimento. Através da aversão, nós recebemos a morte. Assim, as circunstâncias favoráveis e adversas, juntas, criam as condições para a transmigração no reino de nascimento e morte. É bonito essa palavra, mesmo em japonês, transmigração, porque ela não é uma palavra, hum, mesmo dentro do budismo tibetano, a gente vai encontrar mais nos textos dos bardos, né. Mas é interessante que aqui ele usou a mesma palavra, né, é uma forma profunda de falar do samsara, né. Porque é como se isso aqui é o sentido da vida dentro do samsara, né. Encontrar circunstâncias que vão de acordo com os nossos desejos e fugir das que não vão de acordo com os nossos desejos. É basicamente isso que é o viver, né. É o que ele está falando. Isso é o samsara, não importa em que reino, classe social que você nasce, é isso que você faz. Se você tem 2 patas, 4 patas, 8 patas, um pouco isso o código fonte, né. Isso aqui é a primeira verdade. Ele está contemplando isso, né. Ele está contemplando o lugar de onde a gente se sente vivendo, né. O lugar de onde a gente experimenta a vida. E a gente experimenta a vida como sendo isso, como sendo substancialmente isso, né. A gente não tem outra ideia. E é muito chocante isso, porque a gente se aproxima do caminho espiritual imaginando que ele vai oferecer alguma chave para fazer a gente, enfim, conseguir isso. É bem provável que a gente comece a fazer meditação até entrar em retiro, e seja o que for, pode ser uma coisa muito sutil, né, mas pode ser que a aspiração de base seja essa, né. Hum, então é o que ele tá localizando aqui, né. Então elas criam as condições para a transmigração infinita no reino de nascimento e morte. As pessoas ignorantes, não compreendendo isso, elas rejeitam aquilo que se opõe às suas vontades, e elas desejam apenas aquilo que as satisfazem. Então aqui é uma coisa interessante, porque em muitas diferentes tradições espirituais, e no budismo a gente vai encontrar isso também, obviamente, ah, mas é como se a gente precisasse olhar dentro de nós, se surgiu um posicionamento que às vezes a gente vai chamar, os textos falam que é o posicionamento de um santo. É como se o santo olhasse e dissesse: "Isso não tem importância. Se as circunstâncias vêm, elas são favoráveis, elas são desfavoráveis". Então a gente tenta construir um ser heróico, né, que como que atravessa por dentro disso. Mas aquilo pode ser simplesmente uma manobra da nossa identidade de, enfim, conseguir alguma coisa ali dentro, né, mais estável.
Então, também não vai funcionar a gente negar que tem coisas que pareçam favoráveis e fugir e negar que tem coisas que pareçam desfavoráveis, né. Não é pela supressão disso. Então não é pelo fato da gente negar ou qualquer coisa do tipo, né. Então o caminho, ele no fundo, quando a gente olha nessa perspectiva, o caminho é muito perigoso, porque o caminho, ele obviamente, ele só vai acontecer por dentro dessa mente que funciona desse jeito, a gente não tem outra ideia. Imagina, se a gente para trilhar um caminho precisasse abandonar as coisas que a gente gosta e pegar as coisas que a gente não gosta, aí ficava difícil, né. Então é como se o caminho fosse um acordo contínuo, constante, de negociação com os nossos Vedanas, né, como se a gente fosse negociando um pouco aquilo, ampliando a lucidez. A gente vai vendo, né, o próprio processo civilizatório acontecendo aqui, né, porque a gente vai sendo um pouco domesticado, né. Então a gente é ensinado, assim, que a gente não vai poder ter tudo aquilo que a gente gosta, não vai rolar. Então a gente é um pouco educado a ficar parado diante de coisas que a gente gosta. Sempre fico pensando na gente quando era criança, né, que aí a gente ia num lugar e diziam: "Não bota a mão ali, não pega aquilo", né. Então a gente às vezes é meio domesticado para não fazer as coisas que a gente gosta. E a gente fazer coisas que a gente não está afim de fazer, a gente é treinado para isso também. A gente é treinado para ver coisas que a gente não veria, que seria a nossa região de indiferença, né. Então, a gente é treinado dentro dessa região kármica, né. Então, quanto mais, aparentemente, liberdade a gente tiver, melhor a gente anda, né. Mas ainda assim isso pode não ser a lucidez. Isso que ele vai começar a aprofundar, né. Isso pode não ser a lucidez. Então ele usa uma analogia muito bonita, né, que é interessante. Ele diz assim, a palavra sarra, que é uma palavra que é muito usada no budismo tibetano, né, que vem do sânscrito. É um termo sânscrito cujo significado pode ser interpretado como falta ou insuficiência. O mundo sarra, né, muitas vezes os textos falam do samsara como o mundo sarra, um sinônimo. Então é uma palavra que significa falta ou insuficiência. Uma vez nesse mundo sarra, possuindo reservas escassas de virtude kármica. Então elas são incapazes de satisfazer completamente qualquer um dos seus desejos. A gente não consegue. Muito impressionante. Porque tão pronto, não é que a gente não consiga, é que mesmo que a gente consiga, daqui a pouco a gente já tem outro. E mesmo que a gente consiga, pode ser que a gente sinta que tem alguma coisa faltando, basicamente, né. E aí, você não teve tudo o que você queria, você não fez o tudo o que você queria, você tinha planejado, você não se mudou para tal lugar, você não fez isso, não fez aquilo, não era isso que você queria? Aí te diz: "É, então, tá reclamando do quê?". A gente diz isso, né. "Vai reclamar do quê? Não era o que você queria?". E não funciona. É muito interessante, né, porque a gente não tem nenhuma cara de pau de cobrar dos outros, né, mas, nós, é o que acontece com a gente. Matemático. É assim que funciona, né. Ainda assim, as pessoas, elas continuam a buscar satisfação, que é como buscar o frescor em meio ao fogo. Se você quer que tudo ocorra de acordo com seus desejos, você deve emancipar-se desse mundo sarro. Aqui, esse mundo de insuficiência ou insatisfatoriedade, o dukkha, né, é uma outra forma de falar da mesma coisa, né. Quanto mais você buscar satisfazer os seus desejos, mais você sofrerá com o corpo e com a mente. E mais karma negativo você acumulará para o futuro. É que não é que tem uma coisa maligna acontecendo, né, é importante a gente olhar desse jeito, né, não é que tem, assim, uma coisa punitiva, maligna, né, do bem contra o mal, não é sobre isso. É só a gente olhar, por exemplo, o que está acontecendo com o planeta, né, porque a gente vai simplesmente
para obter coisas que a gente gosta e evitar coisas que a gente não gosta, a gente vai consumindo o que tiver na frente, não importa o quê. Mas tem uma hora que a conta chega, né, porque não tem como dar conta daquilo, não é possível, não tem como dar conta. Então é um tipo de visão de mundo muito estreita, né, muito estreita. Então ele diz assim: há um antigo poema que diz: "Será que alguém realmente percebe que o propósito desse mundo não é passar as nossas vidas sendo felizes?" Assim, apenas sendo felizes seria, né. Isso aqui é meio duro, né, de ouvir, né, porque a princípio era o que a gente queria, né. Não falam tanto sobre isso, né. Mas a questão aqui é o autocentramento, né. Porque a nossa visão pode estreitar muito, e a gente esquece de ver as coisas de uma forma mais ampla. O sofrimento vem disso, né, ele vem da visão, da falta de visão, no caso, né. Então, passar as vidas buscando simplesmente a felicidade, a visão provavelmente vai ficar muito estreita, vai ficar limitada, né. Se compreendermos o significado desse verso, então a incapacidade de encontrar a satisfação nesse mundo se torna em si mesma um excelente ensinamento, encorajando as pessoas a buscarem a emancipação. Se a gente precisasse contemplar isso, né, até o ponto disso se tornar um ensinamento para nós, né. Isso é um koan, né, isso é um koan para nós. Os tibetanos eles dizem, né, que o segredo mais bem guardado da felicidade é a compaixão. Se as pessoas não estiverem apegadas à satisfação dos seus desejos, então nada irá contra os seus desejos. O que causa sofrimento não é o mundo exterior, mas as falhas na nossa própria mente. Então ele faz essa conversa para agora começar a introduzir o papel da mente dentro daquilo que a gente está vivendo, né. Porque quando a gente olha para essas circunstâncias, a gente sempre olha para elas como completamente independentes de nós, né. É óbvio, isso é o samsara, a gente olha para aquilo como se não fosse uma coisa, assim, coemergente necessariamente, né. A gente olha como sendo um movimento das pessoas que não colaboram com a gente e enfim, a vida como um todo, né. A gente não olha aquilo como uma forma de ver o mundo, né. Então aqui ele está dizendo isso não é que o mundo é assim, isso é uma forma de ver o mundo. Só que está tão arraigado para nós que parece meio improvável perceber isso, assim, praticamente impossível. Então aqui ele começa, depois de ter feito essa introdução aqui, mostrar que, ainda que pareça que é assim, isso é uma forma de olhar, isso é a mente. Então ele ele conta uma história. Eu acho muito bom o jeito que ele ensina, né, porque ele dá um pouco de ensinamento, aí ele sempre conta uma história. É como ele já tinha uma certa idade aqui quando esse ensinamento foi acontecer, né, ele já tinha vivido um tanto, então ele tinha muita história para contar já. O Bunzo já era ele era chamado o professor nacional, né, que era o professor do imperador. Ele foi, acho que, mestre de 7 imperadores do Japão, uma coisa assim. Então muito impressionante, né, então ele tinha uma experiência. Então ele dizia assim, o próprio Muso Saseki, né: "Certa vez, quando eu vivia num pequeno templo no interior, havia um monge briguento na nossa comunidade. Até que um dia, ele veio até mim de forma arrependida e disse: 'Essa minha beligerância é um hábito tão ruim, como é que eu posso superar?'" Um monge sincero, né. Eu respondi: "Olha, se você conhecer a melhor maneira de lutar, então o desejo de lutar o abandonará. Você vai abandonar o desejo de lutar. Permita que eu lhe ensine a melhor maneira de lutar.
Ele ainda era delicado, né? Forma de falar. O cara era briguento. Ele diz: Permita que eu te ensine." Bonito. Aqueles que são habilidosos na guerra, eles procuram o general inimigo. E eles não prestam atenção nos soldados comuns. Por quê? Porque sabendo que se o general for morto, os outros soldados vão sucumbir. Você deve discernir quem é o general entre os inimigos enfileirados contra a sua mente. Você tem um batalhão de pensamento na sua mente, desordenados. Quem é o general, né? Quem é que manda? Então ele usou uma linguagem bélica, porque o cara era briguento, né? Que ele ia falar de paz e amor, né? Não ia rolar. Ele teve que entrar na paisagem do outro. Mesmo que outras pessoas o ataquem e o maltratem, por si só, isso nunca fará com que você caia para o inferno. Porque é muito profundo. O inferno é uma posição da mente. Ele não é o que está acontecendo com a gente. É uma posição da mente. O que levará você para o inferno é a raiva que você nutre como resultado de tais ataques. A raiva que queima todo o mérito que você acumulou em éons de boas ações. Isso aqui é muito chocante, né? Porque a gente fica lá com a nossa poupancinha, né, de boas ações e de estudo e de prática, né, achando que está rendendo alguma coisa, né? E aí, de repente, a gente tem uma derrapada, assim, aquilo se vai, né? Mas é bem verdade, porque é só ver, a gente perde o passo rápido, né? É só passar alguém por nós com alguma coisa atravessada e a gente já... Aí naquele momento, se a gente morre naquele momento, a gente morre congelado ali dentro. A gente vai junto. Isso que é a dureza, né? Assim, ele diz, né? O general que está fazendo mal a você não é outra pessoa, mas é a sua própria mente. Quando o desejo de brigar surgir, olhe primeiramente para esse impulso e mate-o. Coisa samurai. Ao ouvir isso, o monge foi embora com lágrimas nos seus olhos. E daquele momento em diante, ele se tornou uma pessoa muito mais gentil. Bonito meio hábil dele. Isso quer entrar no mundo do outro. Naquela época, o pequeno templo ainda não possuía banheiro. Então os monges se banhavam em um templo próximo que pertencia a uma das escolas doutrinárias. Então, nos templos zen, eles tomavam banho de ofurô, né? Então fazia parte da rotina do retiro, né, dos monges também, pegar a lenha para fazer a fogueira que esquentava a serpentina, o próprio ofurô, e esquentava a água. E vocês imaginam, porque eles não trocavam a água assim para cada pessoa, né? Então acho que de tantos em tantos aquilo era trocado, eles entravam e saíam lá de dentro, né? Então era o processo do banho que era uma prática, né? E é numa das escolas doutrinárias, então é bonito isso, porque é como se fosse um monastério, universidade budista, assim, mais essa cara tibetana, né? Ele está dizendo, o templo que eu tinha não era um templo doutrinário, né? Era um templo de prática. Tinha um templo próximo ali que era um desses que ficavam lá estudando, aí a gente foi lá tomar banho. A concha, essa história aqui é muito boa. A concha usada para retirar a água quente da banheira era feita de uma seção de bambu de cerca de 12 centímetros, com uma emenda do bambu no meio, para que a água pudesse ser retirada em ambos os lados. Então não era uma conchona única assim, né? Ela tinha para os dois lados assim, aí cada um pegava um pouco, mas isso era parte da prática também. Ela era feita dessa maneira para que as pessoas não pudessem tirar água demais de uma só vez. Isso também era parte da prática. Um dos monges do nosso templo, ele sempre se irritava ao ver essa concha. E ele reclamava do espírito avarento do sacerdote do templo. Que, enfim, podia ter um baldinho, né? Podia ter uma coisa maior ali.
Mas aí tinha uma concha meio quebrada, né? Concha quebrada que vazava água. Que tudo vira ensinamento. Aí, olha a resposta que ele dá. O Múcio Zé que tinha que responder cada coisa. Mas olha a resposta que ele dá. Originalmente, então ele foi responder o monge esse que se irritava com a concha de tomar banho. Mas a resposta é muito bonita. Ele diz assim: no final eu disse, já sem paciência, eu acho, né? Originalmente, não há nenhuma forma, grande ou pequeno, em coisa alguma. Aqui já é o Prajnaparamita, né? Não tem grande ou pequeno dentro das coisas. Os bodhisattvas que abandonaram todas as ações deludidas de grande ou pequeno e compreenderam a emancipação inconcebível, eles são capazes de colocar o Monte Sumero dentro de uma semente de papoula, sem que a semente da papoula cresça ou que o Monte Sumero diminua de tamanho. O quarto de Vimalakirti, né, do Sutra aquele de Vimalakirti, tinha apenas 3 metros quadrados, mas, no entanto, ele era capaz de abrigar 32 mil tronos de leão, que tinham cada um 84 mil yohanas de altura. Se não houvesse nenhuma noção de grande ou pequeno na sua mente, você poderia retirar todo o oceano naquela concha de bambu furada. Assim, não é o espírito do sacerdote que é mesquinho, mas é o seu. Eu mesmo não atingi a emancipação inconcebível. Portanto, as formas de grande ou pequeno ainda permanecem. Mas uma vez que eu aceito e compreendo claramente o princípio do ensinamento, eu não fico irritado como você. O monge me disse que após ouvir as minhas palavras, ele deixou de se irritar ao ver a concha. Também, né? Mas aí, olha a sacada que ele traz, né? Ele diz assim: essa é uma questão, ela não está simplesmente relacionada ao tamanho de uma concha para tomar banho, é claro. Mas isso está relacionado também a assuntos como status social, duração da vida, ou riqueza, ou hierarquia, ou condições sociais, relações interpessoais. Todos esses assuntos mundanos, a despeito da sua diversidade, não são nada além de sonhos e imagens efêmeras que emergem da mente deludida. Então aqui ele produz um salto que a gente precisa fazer, porque vamos supor, a gente começa a olhar o Prajnaparamita, a gente começa olhando um copo, a gente começa olhando um vaso, né? O ceramista lá com a argila, né? Fazendo alguma coisa na cerâmica. E aí a gente vai sendo convencido que as coisas não existem dentro das coisas. Mas a gente começa isso com objetos, assim, né? Aparentemente não tem um grande impacto. Mas aqui ele está nos desafiando a ampliar essa visão para muitas outras coisas, né? Então a gente ampliar isso e trazer esse mesmo princípio para questões que seriam, assim, quase sociais. Porque são, mas para nós a gente tem questões emocionais associadas a isso, né? Mas no fundo a gente vai precisar atravessar isso. Isso que ele está dizendo. Então, se a gente começa com objetos materiais, depois a gente vai vendo aquilo com pessoas, a gente vai vendo a forma como certas pessoas que passaram pela nossa vida foram mudando dentro de nós e fora de nós, e aquilo não se mistura. A gente vai olhando para a própria maneira como a gente foi reconfigurando o nosso passado, dando nascimento para ele e assim por diante. A gente vai olhando para as construções que a gente tem com relação às situações da vida desse jeito também. Então ele está desafiando a gente a fazer essa mente do Prajnaparamita para todo lado. Então eles são como imagens, como sonhos da mente deludida, que tem de avidya, né? Avidya, é isso que ele está falando.
Aí o que ele diz? O tempo que nós gastamos, né, que nós levamos para selecionar isso e rejeitar aquilo em meio a essas ilusões, seria muito melhor empregado no abandono da mente calculista que faz tais distinções. Então a gente tem as delusões, né? A gente não olha como delusões, a gente olha como se fossem as coisas, mas elas são fruto da delusão. Aí a gente gasta um tempão escolhendo qual delusão que a gente quer. A gente quer essa, a gente não quer aquela, se a gente quer ficar mais tempo com essa, a gente quer ficar mais afastado daquela. Então, o tempo que a gente gasta com essas coisas, né? É sobre isso que ele está falando. Se a gente puder abandonar essa mente, não encerraremos apenas a discriminação com relação a status, saúde, mas também entre a terra pura e o mundo corrompido, entre o sábio e o ser ignorante. O que há para celebrar? O que há para lamentar? Aí as distinções muito nítidas da vida, elas vão todas entrando dentro disso, né? Se a gente não conseguir renunciar, ele fala, né? Se não pudermos renunciar, nós deveríamos, ao notar a mente sendo confundida pelas ilusões do mundo, pensar repetidamente para nós mesmos. Não importa o quão elevado seja o nosso nascimento, o quão longa seja a nossa vida, o quão vasta seja a nossa riqueza, o quão exaltada seja a nossa posição, quão poucos inimigos nós tenhamos, o quão pacífica seja a nossa nação, as recompensas do mundo humano não podem se igualar dos reinos celestiais. E mesmo que pudessem, isso ainda não seria o suficiente, uma vez que não vivemos para sempre. Por outro lado, uma pessoa de nascimento e posição humildes, que vive numa terra sem lei, não deve se lamentar tendo em mente que o estado humano, independentemente das suas circunstâncias, ainda é preferível aos 4 caminhos maléficos. Isso ainda é mais verdadeiro quando nós temos a enorme boa fortuna de encontrar o Buda Dharma, né, o Dharma do Buda. Por que nos preocuparíamos com os ganhos triviais do mundo? Os ensinamentos que fazem essa afirmação, eles são apresentados na forma de diversas parábolas, que são usadas não apenas pelas escolas doutrinárias, mas também pelos mestres fundadores da escola Zen. Então ele usa uma citação de Bodhidharma aqui que é muito boa para a gente guardar, porque é como se ele resumisse, né, coisa. Bodhidharma diz assim: Bodhidharma identificou 2 tipos de pessoas que atingem o Dharma do Buda. Aquelas que entram pelo princípio e aquelas que entram pela prática. Ele sintetizou. Bodhidharma disse assim: as pessoas que entram pelo princípio são aquelas que se dirigem diretamente para a natureza original, sem necessidade de treinamento. Como se elas tivessem uma intuição daquilo, né? Elas vão no cheiro. Por méritos passados, né? As pessoas que entram pela prática são aquelas que, ao ouvir sobre a natureza original, natureza de Buda, natureza primordial, acreditam nela, compreendem a sua importância, mas não possuindo nenhuma realização interna dela, né, desse princípio, eles praticam diversos meios hábeis, diversos upaya, indeterminados para chegar à sua realização. Bodhidharma expôs 4 práticas para isso. Isso aqui é muito parecido agora com o que a gente vê igualzinho no budismo tibetano. A primeira é aceitar a diversidade. A segunda é aceitar as condições. A terceira é não buscar nada. E a quarta é estar de acordo com o Dharma. É muito bonito, porque é como se ele estivesse dizendo que o fato que o,
da gente não se engajar mais na prática, né, que enfim é a pergunta original, por isso que ele está dando essa volta toda, é porque a gente não gastou, assim, ainda as nossas fichas todas que a gente tinha guardado para o Sansara dar certo, né. Então, como a gente tem sempre uma expectativazinha que agora a gente aprendeu uma nova coisa, agora a gente teve um novo insight, agora a gente está mais esperto, agora a gente está mais safo, agora a gente isso e aquilo, está mais equilibrado emocionalmente, agora a gente está fazendo um pouco mais de meditação, agora então vai. E aí a gente fica nessa, né. Então, e a gente também fica driblando as coisas, né. Então o Bodhidharma é muito bonito, né, porque vocês pensem, o Bodhidharma era o Buda, ele era um mestre que atingiu iluminação em vida. E ele é conhecido no Zen pelos ensinamentos, sim, quase Dzogchen, sempre, né. Mas aqui a prática é assim, bom, isso não tem funcionado, o que que a gente faz? Primeiro é aceitar a diversidade, super pé no chão, né, parece os 8 versos Transforma a Mente, né, que a gente fica recitando, a mesma coisa, é a mesma coisa, eles voltam para o mesmo lugar. Então ele diz assim: "Entre as muitas e diversas pessoas do mundo, há algumas, poucas, assim, que nos prejudicam, que nos fazem mal. Uma que outra, assim, né. Animais e demônios também podem, ocasionalmente, nos causar problemas sérios. Entre os 8 tipos de sofrimento humano", depois vocês vêem na nota de rodapé ali, ele fala: "Isso é conhecido como sofrimento de encontrar os seres dos quais nós não gostamos". Então isso é um dos tipos do sofrimento, né. Vamos ler aqui, porque isso aqui já que, né, sobre isso. Os 8 tipos de sofrimento humano são sofrimentos associados a ser um ser humano, né. Sofrimento associado ao nascimento, à velhice, à doença e à morte, esse a gente já sabia. Mas aí tem a separação daqueles que nós amamos, por N razões, não vamos entrar em detalhes aqui. Depois tem encontro com aqueles que a gente não gosta. Aí não obter aquilo que nós buscamos. E apego aos 5 elementos que constituem a nossa existência. A gente tem apego aos elementos, né. Então, faz parte de ser um ser humano ter que lidar com essas 8 circunstâncias, né. Parte. Eu acho muito impactante quando a gente vê isso no budismo, né, que a gente entra muito desavisado na vida, né. A gente não é bem, assim, vamos dizer, ensinado a não nos avisam direito que é isso que é o que nos espera basicamente, né, a gente não tem necessariamente uma educação sobre isso, né, e isso basicamente é o que constitui toda a nossa viagem, né. Uma viagem que vai dando replay, assim, um pouco infinitamente, né, e a gente vê trocando de pista, né, trocando de estrada, mas basicamente o cenário ele vai sendo mais ou menos o mesmo, né. É muito impressionante. Então tem isso. Entre os tipos de sofrimento, tem o sofrimento de encontrar os seres dos quais nós não gostamos. Isso aqui é muito chocante, porque a gente pode pensar, né, que pode ser que a gente passe tempos da nossa vida simplesmente buscando, ah, ou seres ou situações que a gente goste, e a nossa energia toda está canalizada para isso, e também simplesmente de se afastar de seres ou de situações que a gente não goste. Não tem uma coisa maligna envolvida, é o fato de que a mente, ela é sequestrada, ela é abduzida para só ficar pensando nisso. É como se não sobrasse espaço para a pessoa ter mais nenhum outro propósito, porque aquilo é tão intenso que oculta outras coisas, isso é a avidya, né. Aquilo esconde outras coisas, e esconde que está escondendo. A questão é essa, a gente não vê que não está vendo outras coisas, a gente não suspeita, a gente nem suspeita. A questão é o estreitamento da visão, não é uma questão do bem contra o mal, né, a questão é que a visão ficou estreita, essa que é a questão. A visão fica estreita. O seu problema. O problema é a visão ficar estreita.
Isso é conhecido como sofrimento, aqui no caso, voltando então, né? Tem um dos tipos de sofrimento é o sofrimento de encontrar os seres que a gente não gosta. Tal sofrimento, diz o Muso Soseki, é toda a retribuição pelo sofrimento que nós mesmos causamos a esses seres em existências anteriores. Não melhora, né? Não melhora. Imagina, o sofrimento assim íntimo que a gente sente é justamente o que a gente acabou causando para o outro, né? Pense, como sair disso, né? De forma similar, ser afligido pelos sofrimentos de pobreza, doenças, é uma retribuição pela mesquinhez, avareza e conduta antiética. Se você pensar no sofrimento dessa forma, ele não lhe causará raiva nem pesar, porque no fundo ele está falando de um aspecto quase psicológico, né? Um aspecto da própria mente, uma paisagem. Residir pacificamente nessa perspectiva é a prática de aceitar a adversidade. Ele está falando de como navegar por dentro de um rio que não tem um fim, né? E dentro de uma viagem que não tem conserto, basicamente. Tem conserto, né? Ocasionalmente, ele diz assim, ocasionalmente você pode estar feliz, possuindo algum grau de prestígio, riqueza, fama, talento maior que outras pessoas. Só que essas, porém, são simplesmente recompensas pelo cultivo de raízes de mérito sansárico, também em algum passado, em existências anteriores. Devemos reconhecer que a gente não possui essas coisas para sempre e que nós não nos tornamos, para nós não nos tornarmos orgulhosos ou apegados a elas, porque isso também é transitório. Além do mais, isso não necessariamente se manifesta como lucidez dentro de nós, né? Essa é a prática de aceitar circunstâncias, que é a segunda. Veja que legal isso. Com portões da prática, do Dharma, essas duas práticas, elas não são, sim, particularmente profundas, embora sejam, né? Mas profundo para ele aqui é reconhecimento da natureza original. Isso que é o profundo para ele. Isso aqui é como se ele olhasse como alguma coisa relativa. Mas os seus princípios subjacentes, eles podem ser compreendidos por qualquer pessoa, que é como se fosse uma conversa, que ela não é uma conversa budista, ela não é uma conversa religiosa, ela é uma conversa sobre como é que é a vida, basicamente, né? No fundo, a conversa é sobre isso. Não é uma conversa sobre o budismo, né? Sobre o Zen. É uma conversa sobre a vida, sobre estar vivo, sobre viver, sobre o sofrimento, sobre a felicidade, sobre as coisas que acontecem e não deviam acontecer, o que a gente queria que tivesse acontecido, mas por que aconteceu desse jeito, enfim. É sobre existência, não é uma coisa religiosa, né? Qualquer pessoa, isso que é o ponto bonito, né? Assim, essas práticas, essas duas que ele falou até agora, elas são úteis para aqueles que seguem o ensinamento fora dos ensinamentos. E seria a própria transmissão da mente iluminada, né? Porque que tendo poucas reservas de mérito, ficam confusos e se esquecem do Buda Dharma quando encontram circunstâncias excessivamente adversas ou favoráveis. Embora mantenham no fundo das suas mentes a sua conexão com o Dharma, lhes falta a capacidade de aprofundar sua prática sobre condições desafiadoras. É a nossa situação, a gente até lembra, até que 3 pontinhos, aí a gente esquece. São as condições desafiadoras. Se mantiverem esses dois princípios em mente e permanecerem imperturbáveis, quando se encontram diante de circunstâncias tanto favoráveis quanto adversas, sua prática amadurecerá naturalmente. Por esse motivo,
Essas duas práticas foram as primeiras a ser mencionadas por Bodhidharma. Porque a gente passa muito tempo lutando contra alguma coisa que acontece com a gente, né. A gente passa muito tempo protestando, muito tempo tentando encontrar um culpado e muito tempo querendo ir lá, botar o dedo na cara da pessoa e dizer umas verdades para ela que aquilo não dá, que onde já se viu. A gente passa muito tempo com isso, mas muito tempo, até a poeira baixar e a mente ampliar de volta, né. É um tempo naquilo, né, um tempo. Então não é sobre a pessoa se tornar bocó, qualquer coisa do tipo, a pessoa manter a mente aberta, né, a pessoa manter a mente aberta. Essa que é a questão, né, muito, a gente perde muito tempo. Ele está falando aqui sobre como é que a gente perde tempo basicamente, né. Como é que a gente perde tempo. Aceitar a diversidade, aceitar as circunstâncias, né, Muso Sosei que fala, eles não são o mesmo que a prática do sábio taoísta Zhuangzi, de manter a mente imóvel durante o prazer e a dor, que Zhuangzi define como o caminho do não fazer. Na verdade, esses são ensinamentos similares àqueles expostos por muitos mestres da escola Zen. Um mestre Zen recente, Zhongfen, do Monte Tianmu, por exemplo, ele nos alerta primariamente nas suas admoestações sobre as distorções do apego mundano. No entanto, há aqueles de compreensão limitada que menosprezam isso como se fosse um ensinamento não budista ou Hinayana, afirmando que esse não é o ensinamento da tradição de Bodhidharma. Aqui é bonito, porque no fundo não é sobre uma escola ou outra, né? Mas é o fato, isso aqui é muito atual que ele está dizendo. Significa assim, a gente começa, que Bodhidharma, ele é como se fosse o sinônimo desse Zen que aponta a iluminação 100% do tempo, né? Como se fosse um mestre Dzogchen na linguagem tibetana, né? Bodhidharma. Dentro do ensinamento Dzogchen, tu falar de aceitar a diversidade e as circunstâncias é uma coisa que não cabe, porque é como se tivesse que simplesmente reconhecer a natural perfeição de tudo. Só que os praticantes se atrapalham, basicamente, porque eles não têm essa realização. Então, é isso que ele está dizendo. No entanto, tem aqueles de compreensão limitada, que eles acham que isso não é uma coisa budista, é uma coisa lá do Hinayana, dos inferiores, né? Mas não, o Bodhidharma estava dizendo isso para os praticantes Dzogchen que ele tinha naquela época, os alunos dele, no caso, né? Isso aqui é muito importante, é o fato de que um ensinamento não exclui o outro, eles se complementam, né? Então o fato da gente estar ouvindo um ensinamento que aparentemente vai o tempo todo falar da vacuidade das coisas, não deveria nos retirar a importância de aceitar a diversidade, de aceitar as circunstâncias, né? Lidar com as circunstâncias. O Mãe usava muito essa expressão. Tem que lidar com as circunstâncias. A gente tem que fazer. Agora, vejam que profundo isso que ele diz, porque ele está falando isso de alguém que está conversando desde o lugar da experiência e da realização, e não de alguém que está amarrado, comprometido com uma estrutura religiosa, ou alguém que está preso às classes de ensinamento como alguém que precisa obedecer os degraus e os níveis ali de dentro, né? Então ele diz assim: diferentemente das escolas doutrinárias, porém, a escola Zen, ela não faz uma distinção entre os níveis superficiais e os níveis profundos do ensinamento. Ela vai ensinar de acordo com as capacidades do aluno. É muito bonito isso, porque cada um é uma pessoa. A gente não tem como passar uma régua e dizer todo mundo vai começar aqui, como se fosse pegar todo mundo e matricular naquela série, bom, agora todo mundo vai aprender isso, todo mundo junto. Mas não é sobre isso, porque cada um lida de um jeito, né? Então, ensina de acordo com as capacidades do aluno. Por isso que no budismo a ênfase do professor é tão importante, porque precisa de alguém que te olha e sinta como é que está acontecendo ali.
Então, ele diz assim, na escola Zen, às vezes se fala de princípios mundanos, às vezes se fala de verdades supramundanas. Mas o Zen não adere a nenhum caminho fixo. Seus métodos são simplesmente meios hábeis, expedientes, para ajudar as pessoas, soltando aquilo que está preso, liberando aquilo que está atado. Isso que é o objetivo. É soltar o que está preso, liberar o que está atado. É só isso. A gente não deveria ficar fixado no resto da coisa, né? Porque aí a gente vai ter mais coisa para ficar atado, mais coisa para ficar preso. É fácil, né? Então a gente começa a ver todos aqueles graus e as escolas, a gente começa a ficar amarrado. Mas é simplesmente ver onde é que está preso e tentar soltar aquilo, liberar, né? O antigo disse. Se é antigo é antigo, porque esse texto já tem 700 anos, 700 anos atrás já era antigo, só sua conta, né? O antigo disse, se é compreendido, então isso pode ser habilmente utilizado no caminho. Se não é compreendido, se torna uma verdade mundana comum. Então, o ensinamento, qualquer experiência, por mais banal que seja, se ela for compreendida, isso pode ser utilizado no caminho. Mas se aquilo não é compreendido, isso se torna uma coisa mundana, comum, qualquer. Isso é, nós podemos revelar os intricados princípios da transcendência, mas se o aluno não os compreende, eles não serão nada além de ensinamentos mundanos. Não importa o texto que você recite para a pessoa, o ensinamento, o retiro que você bote a pessoa a ouvir, não importa. Que não diz respeito ao que vem de fora para dentro, diz respeito à capacidade interna nossa de acessar aquilo. Não é o ensinamento que produz a liberação quem produz é a gente mesmo. Então, o que a gente vai ver não está tão restrito ao ensinamento em si, mas à forma como a gente se relaciona com ele. O ensinamento em si, ele não garante que a gente vai chegar a algum lugar, mas é o como que a gente lida com ele. Por isso que o Lama Santen bate tanto nessa tecla, que na época do Buda não tinha o Dzogchen, como a gente conhece hoje. Todo mundo não, mas pelo menos 500 atingiram a iluminação. Porque eles não precisavam desse grau de sofisticação do ensinamento, né? É como se com pouquíssimas instruções eles acessavam aquilo tudo. O Dzogchen é como se já precisasse desenhar para as pessoas. Então ele vai falar disso. Por outro lado, se as pessoas que ouvem os ensinamentos mundanos, que seriam introdutórios do Hinayana, vamos dizer, abandonarem os seus apegos, grilhões, e compreenderem diretamente a natureza original, esses ensinamentos mundanos se tornarão os portões profundos para o Dharma. Não tem ensinamento necessariamente introdutório. O ensinamento introdutório é o ensinamento que introduz alguém a alguma coisa, mas isso vai variar para cada um. Não está dentro do ensinamento essa capacidade, né? Ainda que uma pessoa, ao encontrar circunstâncias favoráveis ou adversas, permaneça com o espírito imperturbável, se ela permanecer nesse estado, sem esclarecer a sua natureza original, ela não atingirá nada além de um renascimento no continente setentrional de Uttarakuru. Um tipo de reino dos deuses seria, né? Basicamente, não vai atingir liberação, é isso que ele está dizendo, né? Aqueles que atingem a fruição do estado de um arhat, eles removeram permanentemente os 3 venenos da ganância, da aversão e da ignorância, e transcenderam os 3 reinos, mas eles não atingiram o verdadeiro princípio do Mahayana. Assim, o Sutra da completa iluminação afirma: agitar o pensamento é delusão, parar de pensar também é delusão. Isso aqui, para quem vem por dentro de meditação, é maravilhoso, né? Porque a gente pode começar a ficar agoniado em ter que parar o pensamento, né? É delusão. Isso aqui é libertador também, com relação ao caminho.
A despeito disso, você não deve ter aversão a primeiramente compreender as verdades comuns e moderar os sentimentos mundanos, então praticar o Buda Dharma. Aqui seria pacificar a vida, né? Pacificar as relações, pacificar a mente. Você não acha que isso é uma coisa introdutória que você não precise? Isso que ele está dizendo, né? Mesmo que você tenha tranquilizado os desejos mundanos, as emoções em geral, esteja unifocadamente praticando o Buda Dharma, se você mantiver o desejo de adquirir a iluminação, estado búdico, poderes sobrenaturais ou eloquência, você nunca compreenderá a natureza original. Isso aqui é um efeito especial. Não quer liberação, isso aqui é um efeito especial. Assim, Bodhidharma estabeleceu a terceira prática, que é a prática de não buscar. É bem zen, né? Não procure. O Sutra do Diamante faz essa afirmação ao dizer: jogue fora o Dharma, para não dizer nada sobre aquilo que não é o Dharma. Aí não fique com nada, basicamente, né? Isso não significa, porém, que os praticantes do Zen devem considerar a não busca como uma prática definitiva. Não deve se agarrar a isso como uma coisa definitiva. Então, se a gente fosse para um extremo, também não é. Ao não buscar nada, você encontra a origem por toda parte. Você não é perturbado pelas circunstâncias, nem pelo seu entorno. Nem é prejudicado por demônios, celestiais ou pelos incrédulos. Quando se chega nesse estágio, não há separação entre despertar e adormecer, entre se lembrar e esquecer. Visão, audição, percepção são todas iguais, uma única coisa. Assim, Bodhidharma estabeleceu a quarta prática, que é de praticar de acordo com o Dharma. Até isso, porém, ainda é o estágio de realização e deve ser visto como o reino no grande repouso. Então aqui ele diz muitas coisas, né? Mas alguma com certeza vai servir em algum lugar pra gente, né? Então é um trecho pra gente ver com calma, né? Então semana que vem a gente volte, porque tem muita informação ali dentro, né? Especialmente nessa parte final de Bodhidharma, que é muito interessante como ele aborda isso, né? É um pouco parecido com aquele texto do Transformando a Adversidade e Felicidade em Caminho Espiritual, né? O contexto é muito parecido, porque é sobre como navegar a vida, né? E tornar ela o jardim da prática, né? Ele nos desafia a fazer isso. É um capítulo mais longo, né, do que os últimos que a gente tem visto. Obrigado, Pedro. Ótimo. Bom te ver aí, Fábio. Oi, tudo bom, Henrique? Como é Tudo que bom? tá? Joia. Abração aí pro pessoal todo aí. Saudade aí de ti, do pessoal. Legal. Tá em Santa Que Maria? bom. Tô, nos últimos 2 meses eu dormi em 8 camas diferentes, mas agora tô aqui, estou andando bastante para lá e para cá. Eu estou até com uma almofadinha, porque eu tenho várias situações kármicas que se manifestam no meu corpo desde o ano passado. Até uma conversei contigo uma vez lá. E agora é a cervical, né? Então eu estou corrigindo aqui, fazendo alongamentos por mau uso do pescoço e tal. Mas está bem. Mas deixa eu dizer uma coisinha sobre isso que você estava falando aí. Até aquela pergunta provocatória ali, não provocatória, estimulante ali no grupo, né? Rapaz, mas é muito incrível isso, né? Porque como é que eu vou dizer? É muito. É incrível, não é popular, né? Não é uma coisa popular assim, né? Porque, vamos supor, em resumo, né? Que nem o Lama Santen diz, né? A glória não está no Sansara, né? Mas ultrapassar o Sansara. Né? Então, a glória não está no Sansara, mas ultrapassar o Sansara.
E a questão é essa da contrariedade, né? Da diversidade, até no corpo, né? Que nem tu falou, quando tu contempla a vacuidade do, sei lá, até da política dá para contemplar, mas quando tu começa a contemplar a vacuidade do teu próprio corpo, né? E olhar o osso, a coluna, e olhar uma coisa de anatomia, né? Tendões, veias, aquilo fica assustador, né? De um lado, né? Eu acho que tem uma hora que é meio chocante. Vou dizer assim para ti, a impressão que me dá às vezes assim na contemplação é que quase que o cara entra numa depressão, né? Digamos assim, né? Não sei o que é, uma depressão espiritual, né? Que depois eu estava vendo o Francisco de Assis, ele começa o caminho dele com aquilo que seria quase uma depressão, né? De volta da guerra contra a Perúdia, né? Ele fica mal assim, ele vê que não tem nada ali, né? E aí vai o caminho dele e tal, né? Mas, em suma, essa coisa assim que tu falou das transmigrações, né? Se a gente observar bem, quando morre uma identidade, antes de entrar noutra, tu tá no nada ali, né? Assim, né? Vamos supor, uma das minhas identidades, né? A de escritor, assim, meia boca, mas escritor meia boca também é escritor, né? Então, é sempre assim, o cara lança um livro, vem gente, as pessoas te dão os parabéns, aquilo acaba loguinho, velho. É muito louco, não tem nada ali, assim, talvez algum mérito fique, né? Então, né? Aí depois chega um filho e diz, pai, vamos ver um filme, comer uma pipoca. Daí, pipoca não, bolachinha de polvilho que a gente come aqui, né? Aí eu digo, sim. Mas o que eu quero dizer é assim, ó, de um lado, aí o João da Cruz, que eu estou lendo esses dias atentamente, né? Ele lida com os apetites, né? Que a gente perde o apetite. Vai perdendo, que seria o desejo, né? Tal, né? Eu acho que na nossa prática, que nem tu falou, tem várias horas que as coisas caem, né? As identidades caem, isso aí tá na cara, né? Não tem o escritor, não tem nada, né? Nem o corpo tem. Então eu acho que a prática ela é chocante, né? Mas a gente fica rindo. Aí eu acho legal essa coisa que eu gosto do Lama Santa, né? Que tu, mesmo que lá pela Santa tu começa a olhar na volta e diz, cara, não tem nada aqui, né? E aí realmente não tem nada. Não tem nenhuma glória no samsara, não tem felicidade no samsara, não tem nada. A gente aí a diversidade macro diversidade. Não tem nada, nem no corpo não tem nada. Aí é legal, porque daí esse é o primeiro item que você falou ali, né, da diversidade, que tu constata. Aí tem o terceiro, e tu não quer nada, não tem nada, e o item 3, e tu não quer nada. Digamos assim, de um diagnóstico de um psicólogo aí, tu diz assim, tu tá, desculpa, não vou dizer um palavrão aqui que vai dizer, mas tu tá gravando, não digo palavrão, mas tu tá ralado, velho, tu tá. E às vezes a gente se encontra nessa situação, né? E eu acho que é bem aí mesmo, velho. Aí eu acho que é ali que a gente vai contemplar. É ali o portal, o portal. Isso é que eu acho engraçado, que eu fico muito contente de ouvir isso que tu estava falando. Tem essa coisa da meditação, vai ser gostosinho, a gente vai na praia, vai curtir, vamos sentir o cheiro do alecrim e vai ficar tudo muito legal. Não fica, velho, cai tudo. Então eu acho bem engraçado que o Lama uma vez disse, no final da história, o herói de areia, né? A gente morre, né? Mas não é que morre antes da morte, né? Ou aquela coisa que o Lama Alan Wallace diz, né? Quando ele diz adio, né? Quer dizer em italiano, adio para o eu, né? Ou adio para as identidades que vão surgindo. Então eu fico muito contente de ouvir esse ensinamento que estava apresentando, porque é assim, eu vejo meio não é uma coisa assim negativa, né? É super positiva, mas tem uma espécie, talvez, de desmoronamento, né? Aí tem esse desmoronamento antes da morte, né? E agora, para concluir o meu caos aqui, agora a coisa que eu acho legal é o contato com os outros, né? Na minha sanga doméstica ou com as pessoas que eu conheço, aí tu encontra as pessoas e tem uma luminosidade ali, a luminosidade da sanga, velho. E aí aquilo que diz o Lama, Tathagata Garba, né? Mas que não se manifesta da forma como tu estava imaginando, mas se manifesta de uma outra forma. Mas, em suma, isso tudo para dizer que eu estava com saudade de ti, do pessoal, e, e dizer que o negócio não é fácil. Véio. Ontem foi a festa farroupilha, né? Se diz essa expressão, tem que ser taura, né?
Eu não sei o que é bem ser tauro, mas eu sei que vale para homem e para mulher, para todo mundo, né? Mas aquela a coisa é meio engraçada, né? Porque senão se cai tudo, não tem mais nada. E aí nada, né? Fica tudo ali. Tudo bom? Obrigado pela saudação do Gumercindo, que nem sei onde é que anda o Gumercindo, já está na missa de 7º dia, né? Na missa de 2 anos, mas está bem. Não sei se conseguir me dizer o que, mas é isso aí, Henrique. Conseguiu? O que tu acha disso? Te perguntar a tua opinião como meu querido tutor. Tchê, não tem nada. E aí, do nada, a gente sabe que a coisa legal é que talvez por ter conhecido tu, o Lama e outras pessoas, a gente diz isso rindo. E a gente se alegra, né? Entende? Mas é meio por aí. É um mérito, né, da notícia dessa rindo, né? Obrigado, Fábio. Saudade também. Marcar um papo uma hora dessa. Bom, então, acho que é isso, né? Se alguém quer dizer mais alguma coisa? Bom, tem bastante coisa aqui, né? Para olhar várias vezes, né? É como se ele tivesse juntado várias visões num único pedaço, né? Tem muita coisa bonita ali. Aí semana que vem a gente deve voltar para esse texto, né? Talvez a gente olhe mais um pouquinho, mas a gente volta para revisitar isso. Tem muita coisa boa ali. Então tá, gente. A gente vai fazer dedicação. Que os méritos deste encontro se expandam e toquem a todos. Que o Mestre Universal da Paz e da Compaixão, Sua Santidade Dalai Lama, juntamente com todos os mestres de todas as tradições que veiculam essa mensagem, tenham longa vida. Que todos estejam a salvo de gerar pensamentos negativos, o obstáculo mais destrutivo. Que esses pensamentos nunca surjam em nossa mente. E que todos os seres também estejam livres de pensamentos negativos. Quem Lopcho Sum Ring Luchen Zan Lin Sa Sum Champar Peldro Jucho Sum Não Adam Hidraudo Sum Gede Show.